Nesse vídeo eu quero falar sobre um ritual poderoso que a gente pode fazer toda manhã, que é baseado na medicina tradicional chinesa e que faz muito sentido na minha lógica, para que a gente possa usar sempre e faz bem não só para atrair dinheiro, atrair riqueza, como para liberar o fluxo de tudo na nossa vida. Porque, gente, eu converso com muita gente que acha que a prosperidade é um cisne negro, sabe? Aquela coisa do um golpe de sorte, como muita gente me diz. Mas se a gente começar a mergulhar na sabedoria do povo oriental, dos antigos, né, do Lao Tzu, nos fundamentos da MTC, a gente vai descobrir que a abundância, o dinheiro, a riqueza não é um acidente, mas é um reflexo direto do equilíbrio sistêmico, ou seja, da conformidade que a gente tem, a nossa energia, com a ordem cósmica, com o campo mórfico, como eu sempre digo, com a matriz holográfica. Então, o que as pessoas chamam de sorte, gente, nada mais é do que o resultado tangível da gente estar no fluxo do tal, do caminho. Então, nas primeiras horas do dia, existe uma janela de oportunidade bioenergética, onde o nosso eu pode ser calibrado para ressoar com a frequência da expansão. Então, iniciar o dia sem um ritual de alinhamento é um erro de gestão da sua própria vida, porque é como você tentar operar um software de alta performance, só que num hardware, um computador velho, quebrado, descalibrado, sem energia. Por mais que o programa seja excelente, você não consegue fazer com que esse programa rode. É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Não adianta nada a gente colocar um monte de informação como essa daqui para dentro, se a gente não consegue atualizar o nosso hardware, ou seja, a matéria, a parte física. A gente precisa do corpo para fazer essas coisas. A gente precisa da colaboração do nosso avatar, do nosso corpo, para que a gente consiga fazer rodar os programas que a gente precisa nele. Não adianta você estar com o corpo super cansado, super exausto, sem energia e querer rodar downloads de forças energéticas superiores ou de outras dimensões, porque não dá, é fisicamente impossível, entende? Então tem muita gente que estuda, né, investimentos, estuda a parte do mundo físico, mas não tem resultado. Quando a gente trata a riqueza apenas como uma planilha, como números, a gente perde a conexão com a nossa força vital, nosso Ki, nosso prana, que nada mais é, como eu já expliquei, a nossa bateria. Quando a gente chega aqui nessa vida, a gente tem uma bateria. Essa bateria é o nosso Ki, o nosso Chi. Essa bateria é como se fosse um computador e ela vai descarregando durante a vida. E você pode fazer coisas para ir recarregando essa bateria, ou você pode deixar ela chegar no zero, que é onde a pessoa morre. Então, por que geralmente povos orientais, lá da Ásia, vivem mais tempo? Porque eles sabem disso. Eles estudam a medicina tradicional chinesa, o Qi, o Chi, o Prana, isso está dentro da cultura deles. Eu tenho uma amiga que foi morar na Ásia e ela diz que na maioria dos países lá que ela passou, que ela já morou em vários, ela vê logo de manhã os idosos fazendo tai chi, fazendo yoga em praças públicas. Mesmo que sejam aqueles idosos que são bem velhinhos, como ela falou que presenciou inúmeras vezes, mesmo esses idosos, eles estão lá fazendo exercícios devagar, mas estão fazendo. Por quê? Porque eles sabem que isso recarrega o Chi, o Ki, o Prana. Então, logo cedo eles já estão lá. Uma rotina que dá mais vida para eles. Gente, entenda, se existe uma estagnação no seu Ki, na sua energia vital, inevitavelmente vai ter uma estagnação no fluxo da sua vida no geral. Seja para abundância, prosperidade, emprego, relacionamento, saúde, tudo. Por quê? Porque o hardware está quebrado. O hardware não está conseguindo processar nada do que você está jogando para dentro. Você pode ver 500 vídeos aqui no YouTube, ler 500 livros, fazer 1000 cursos. Se o seu hardware está quebrado, não vai processar. Tem um sábio oriental, o Fuxi, que ele dizia o seguinte: o nascimento já é o germe da morte. E o que isso significa, gente? Significa que cada ciclo de expansão Yang, Yin Yang, sabe? Aquele desenho? Carrega em si mesmo a necessidade de uma reserva de Yin. Então, ou seja, eles precisam se complementar. O ritual matinal é o momento em que a gente cultiva o Yang puro, para que ele não se esgote rapidamente durante o dia. Então, se você acorda no estado de estresse e não faz nada para mudar, você vai ter excesso de cortisol logo cedo.
no seu corpo. Então você queima a sua energia muito antes do dia já estar na metade. Aí as pessoas vivem me dizendo nos meus atendimentos que andam cansados o tempo todo, que chega na metade do dia já não tem condição de fazer nada. Por quê? Porque elas já gastaram a sua primeira energia com coisas que geraram estresse, cortisol no organismo delas e que tá o quê? Comendo a bateria do celular logo de manhã. Aí a bateria fica viciada, então todo dia você já começa com a bateria do celular, que é seu corpo, descarregada. E aí como é que você quer dar conta de fazer alguma coisa produtiva, principalmente pro lado financeiro da sua vida, que exige estratégia. Às vezes você não consegue nem cuidar da sua própria saúde, quanto mais de ter dinheiro. Então, gente, o primeiro passo aqui para o nosso ritual é o desbloqueio dos meridianos através da automassagem, de exercícios leves que a gente vai fazer de circulação. Mas por que isso é vital para atrair dinheiro, Vanessa? Porque um corpo estagnado produz uma mente estagnada. Então, a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, nos ensina que o intestino grosso tem a capacidade de absorver nutrientes vitais enquanto ele elimina o que não serve mais. Se o nosso sistema interno está congestionado, a nossa mente perde a capacidade de absorver oportunidades, de ter clareza de propósito durante o dia, de enxergar as oportunidades que o universo das infinitas possibilidades está mostrando para a gente. E aí você se torna incapaz de extrair o valor real das situações. Por quê? Porque os seus filtros dos físicos do avatar, né, os seus óculos, estão obstruídos com as toxinas energéticas, os seus canais, os seus meridianos. E você pode achar que isso tudo é uma besteira, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vanessa, o que dinheiro tem a ver com medicina tradicional chinesa? Mas tudo é uma coisa só, tudo está integrado. A minha função aqui é trazer para vocês soluções holísticas, né? Resultados holísticos e não voltados só para um lado. Não falar o que todo mundo fala, pensa positivo, faz determinada técnica que vai funcionar. Vocês precisam entender o fundamento daquilo. Da onde está vindo e por que aquilo funciona. Porque nós não somos um corpo separado. Hoje em dia na medicina, né, tem um especialista para cada parte do corpo, mas antigamente não. Era um médico de família. Aqui em Portugal tem médico de família. Ele olha o todo para ver o quê? Onde as partes estão se encaixando e aonde elas estão, uma contribuindo ou não contribuindo com as outras. Então a medicina tradicional chinesa é isso, ela olha o todo e esse todo influencia tudo na sua vida. Pode ter certeza, acredita em mim. Por isso que uma das coisas que eu faço há muitos anos é estudar a medicina tradicional chinesa e continuo estudando porque é muito complexo, é muito detalhado. Se você começa o dia consumindo alimentos que são inflamatórios ou processados logo cedo, o que acontece? Essa sua bateria acaba mais rápido. A sua digestão fica lenta, o seu processamento de informações também fica lento. E isso afeta diretamente os seus negócios, a sua vida financeira, o seu trabalho, as suas vendas. Como é que um organismo que está podre vai conseguir produzir riqueza? Não existe. Você não pode plantar morango e querer colher abacaxi, certo? Então você não pode cultivar um corpo cheio de limitações e querer que a sua energia se expanda. As coisas estão ligadas, porque a gente está aqui no físico, no 3D, com um avatar. E se a gente tem esse avatar, é por quê? Porque a gente precisa dele para interagir aqui nessa dimensão. Não é aleatório. Uma outra prática também que os orientais fazem muito é o Wei. O Wei conhece o ritmo das marés. O que é o Wei, Vanessa? O Wei é a não interferência, a não ação, a inação, vamos dizer assim. O pescador, por exemplo, ele conhece essa prática do Wei. Ele conhece o ritmo das marés, ele posiciona a sua rede com precisão e aguarda que o peixe chegue. Ele não faz o peixe vir, ele cria as condições para que o peixe não tenha a opção de não entrar na rede. Então, gente, a quietude matinal, ou seja, a quietude, o silêncio da manhã, é o nosso laboratório de Wei, de presença. É o momento de a gente observar a ordem lógica do universo, sem as distorções do nosso ego. Quando a gente pratica essa não interferência, esse Wei logo de manhã, a gente treina a nossa mente para não reagir no primeiro impulso, que é aquilo que eu digo sempre aqui, não reaja, não haja no primeiro impulso, não reaja, né? Sim, pense antes de agir. A gente se torna um observador de tudo que acontece. A gente tem que pôr uma coisa na cabeça. O dinheiro não flui para quem o persegue com desespero, mas para quem constrói uma estrutura tão sólida, tão harmoniosa, que o dinheiro se sente atraído para estar ali. É aquela coisa do jardim.
Você não caça as borboletas, você cultiva o seu jardim para que as borboletas se sintam à vontade de pousar nas suas flores. Que elas não vão pousar na erva daninha. Quem pousa na erva daninha são as moscas. E essa prosperidade e abundância sem esforço não significa falta de trabalho, não é disso que eu estou falando. Significa um trabalho alinhado com o ritmo natural da criação, do universo, com a energia da fonte. Então, ok, vamos para a prática. Qual que é o ritual que você vai fazer de manhã? Primeira coisa, alinhamento com o Yang, que é a luz. Você vai despertar com a luz. Você vai reconhecer que você é um transformador de energia. Vai carregar o seu Ki matinal, a sua bateria do celular, respeitando a transição da escuridão para a luz. E isso quer dizer o quê? Que você não vai pegar o seu celular logo que você acordar, nada eletrônico. Você vai se alinhar com o início do dia, com o Wei, o silêncio. Segunda coisa, circulação, ativação dos vasos. Você vai se movimentar, você vai realizar uma automassagem nos canais de energia. E qual a forma que eu uso para fazer isso de uma maneira prática, simples? Eu solto o meu corpo para frente, sabe quando você faz aquele exercício de alongamento que você alcança os pés? Joga o seu corpo para frente, deixa suas mãos cair até os pés e fica assim por 1 minuto, conta até 60, porque o sangue vai fluir para sua cabeça. Você está abaixando a cabeça. No yoga a gente faz várias posições que a gente põe as mãos no chão e deixa a cabeça para baixo. Para quê? Para o sangue fluir. Então isso vai fazer o seu sangue fluir, a sua energia fluir do seu corpo logo cedo. Uma outra coisa que você vai fazer se você puder. Logo cedo, você antes de fazer qualquer refeição, você vai tomar meio copo d'água com meio limão. Só isso. Meio copo d'água com meio limão. Para quê? Para você alcalinizar o seu corpo. E para você manter a digestão dos próximos alimentos, do café da manhã, seja lá o que for, mais harmônica. Aí vão falar, o limão é ácido, Vanessa. É ácido quando ele está fora do seu estômago. Quando ele entra no seu estômago, ele vira alcalino. Então, tome esse meio copo de água com limão. Quarta coisa, a quietude do Wei. Você vai reservar alguns minutos, 10 minutos que seja, para você não fazer nada, não ação, ou seja, meditação. Fica sem fazer nada, não precisa fazer técnica, nada. Simplesmente senta 10 minutos no seu sofá e relaxa. Não precisa fazer nada. Se você fizer essas 4 coisas como rotina logo que você acordar pela manhã, você vai ver como você já vai recarregar sua bateria para o resto do dia. Aí, meu amigo, a fluidez do dinheiro é uma coisa muito mais fácil para vir. Por quê? Porque seu corpo está preparado para receber o fluxo do universo, tá? O seu hardware está disposto, está à disposição. Vai ter muita gente aqui que vai dizer que isso é besteira, que isso não tem nada a ver com dinheiro, com abundância. Gente, aqui nesse canal eu não quero falar para vocês só daquelas coisas que você vê todo mundo falar nos vídeos, que são coisas, ai, faça isso, faça aquilo, porque você atrai aquilo. Não, tem várias coisas que não são ditas, mas que as pessoas que estudam profundamente, que não estão só fazendo vídeo raso aqui pro YouTube, as pessoas que fazem essas coisas têm resultados melhores, porque a sua vida tem que ser uma integração com o todo. Não pode ser fazer uma técnica separada da outra, como muita gente nos meus atendimentos fala, ai, mas se eu não fizer esse passo a passo que os mentores colocaram no relatório, eu não vou conseguir ter o resultado. Não é isso. Você tem que entender que no relatório ou nos vídeos são informações que você tem lá à sua disposição para você usar no dia a dia, se complementando. Não é para você fazer tudo ao mesmo tempo e não é para você fazer também de forma isolada. São coisas que se complementam. Você tem que transformar isso na sua vida, na sua forma de viver. É a mesma coisa quando você quer emagrecer. Você vai lá e faz uma dieta de 15 dias, 30 dias, sei lá quanto. Acabou aquela dieta, você sente que pode voltar a fazer tudo como você fazia antes. O que acontece? Engorda tudo de novo. Não é isso que a gente quer aqui. A gente quer que a riqueza seja um fluxo contínuo na nossa vida, não é isso? A abundância. Então, para que isso seja contínuo, a gente tem que olhar nosso corpo, nossa vida de forma holística. Essa é uma das maneiras que eu estou dizendo para vocês que eu faço. Usa quem quer, tá? E se você está aqui, ficou até aqui o final, eu imagino que você queira realmente
fazer alguma diferença na sua vida, vendo esses vídeos, tendo esses conteúdos, tá bom? Espero muito que isso ajude você. Se você ficou até aqui, coloca para mim nos comentários: eu sou o fluxo da riqueza, para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau!